Olá, eu sou o professor Orival Medeiros e esse é o canal Física Pai d'Égua. E eu vou resolver a questão 133 do Enem de 2017 do caderno azul. Ela diz o seguinte: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam um espaço entre eles dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagem que permite girar as espiras em torno de um eixo com a frequência F. Então, tem um fio. Esse fio ele vai ser enrolado aqui, ele vai ter N espiras. Né? Então, ele tem N espiras. Ele tem um sistema aqui de engrenagem que ele pode girar, ó. Então ele pode girar, e além disso, ele tem dois ímãs, ele está entre dois ímãs. Então tem um ímã aqui, né? Esse ímã que está desse lado aqui pode ser o ímã com o polo norte, né? Então aqui a gente tem o polo norte, e aqui a gente tem outro ímã, onde a gente tem o polo sul. Né? Então aqui seria o polo sul do ímã. E o campo magnético ele vem do norte para o sul. Então o campo magnético ele vai sair do norte e vem para o sul. Ele faz isso aqui, ó. Então está aqui. Esse aqui é o campo magnético B. Bem, a espira, ou N espira, estão girando com a frequência F aqui. Tá? Então, esse é o esquema dele. Então, ele quer dobrar o valor da tensão no gerador. Bem, a tensão no gerador vai ser dada pela lei de Faraday. Então, a tensão induzida, né? Essa tensão induzida, eu vou colocar aqui, vai ser o módulo do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, o que acontece? Essa espira, ela tem uma área A aqui, ó. Quando ela gira, quando ela está girando, essa área, ela vai, aqui não passa nenhum campo. Quando ela fica perpendicular ao campo, o campo vai passar todo por dentro dela, isso vai gerar uma variação do fluxo no tempo. Então, isso aqui é a lei de Faraday, o V, então vai ser, aqui vou tirar o módulo, isso aqui vai ser B vezes A, vezes o cosseno do ângulo que a espira está, mas eu não vou colocar o cosseno, e vezes o número de espiras que tem. Então, dividido pelo tempo. Então, vejam bem, ele quer dobrar o valor da tensão máxima. Para ele dobrar a tensão, ele está dizendo que o estudante deve dobrar o número de espiras. Bem, parece correto, né? Se ele dobrar o número de espiras aqui, ó, né, aumentando o número de espiras, vai aumentar a DDP. Dobrou a espira, dobrou a DDP. Está correto, não é? Mas ele deve manter constante a corrente I. Bem, então, a corrente ela vai ser dada pela lei de Ohm. U é igual a R vezes I. I vai ser U sobre R, porque o R passa dividindo. E esse R a gente pode encontrar pela segunda lei de Ohm. O R ele é ρ vezes o comprimento pela área da secção transversal do fio. Não é essa área aqui, vou chamar de a linha para diferenciar dessa área. Vejam bem, para ele dobrar o número de espiras, ele vai ter que dobrar o comprimento. Então, ele dobra o comprimento, a resistência aqui está em cima, então vai dobrar a resistência. Dobrou o comprimento, dobrou a resistência. Então, a corrente vai ficar a mesma. Por quê? Porque a corrente é U sobre R. Vejam bem, a gente dobra o N, vai dobrar o V, que é esse U aqui. Então, quando esse aqui aumentar, a corrente vai aumentar. Mas aí a gente aumenta a resistência também, né? Então, aumentou a DDP,
aumentou a resistência e se dobrou aqui, o U vai dobrar a resistência. Então vai cortar o 2 com 2, a corrente vai ficar a mesma, que é o que ele quer. Ele quer que a corrente não se altere. Tá? Então, está correto. Se dobrar o número de espiras, vai dobrar a DDP, vai dobrar a resistência também e a corrente vai ficar a mesma. Agora ele diz aqui, se dobrar a frequência de giro, se eu girar com o dobro da frequência, vai aumentar a DDP. Então, aumentando a DDP, o problema é que vai aumentar a corrente. E ele não quer que aumente a corrente. Então, o que aconteceu na letra A é que aumentou a DDP e aumentou a resistência, a corrente ficou a mesma. Na alternativa B, ele só aumenta a DDP, não aumenta a resistência. Então, quando aumenta a DDP, a corrente vai aumentar. Na letra C, diz para aumentar a intensidade do campo magnético. Está aqui o campo magnético B. Então, V é B vezes A vezes N sobre ΔT. Então, se eu dobrar o campo aqui, vai dobrar a DDP. E dobra a DDP, a corrente também aumenta. Ele não quer que aumente a corrente. A área das espiras. Também, se aumentar a área aqui, ó, vai aumentar a DDP, mas não vai mexer na resistência. Então, aumentando a DDP, vai aumentar a corrente. Então, todas as outras, ele vai mexer, mas não vai conseguir mexer na resistência. Apenas a alternativa A. Então, a resposta vai dobrar o número de espiras. A resposta correta, alternativa A. E curta o nosso vídeo e assine nosso canal e até a próxima.